diz em Mateus capítulo 15, verso 32. Jesus chamou os seus discípulos e disse: eu tenho compaixão desta multidão. Diga comigo, compaixão. Glória a Deus. Já se faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer, e eu não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer pelo caminho. Seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderíamos conseguir pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que sentasse no chão, e depois de pegar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu e entregou-os aos seus discípulos. E os discípulos, a multidão, e todos comeram até ficarem satisfeitos. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Papai de amor, papai de graça, nós estamos aqui para rogar que de fato possamos nesta manhã ter os nossos olhos abertos, receber instrução, receber direção, assim como também reconhecemos que somos transformados pela Tua Palavra. Nós declaramos que nesta manhã, além de sermos instruídos, seremos também inspirados. Além de sermos instruídos, nós desfrutaremos do Teu agir, do Teu toque sobrenatural. Fala conosco e opere milagres em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: família, eu já ministrei várias vezes na minha vida acerca da primeira multiplicação de pães e peixes, mas hoje eu quero falar com você a respeito da segunda multiplicação de pães e peixes. E como eu disse anteriormente, na semana passada nós recebemos ensinamento e revelação acerca da importância do partir o pão, mas hoje eu estou aqui para te dar uma boa notícia, do resultado daqueles que partem o pão. Resultado daqueles que partem o pão é multiplicação, mas mais do que isso, é que eles desfrutam do toque sobrenatural do Deus Todo-Poderoso. Nós nunca na nossa caminhada cristã podemos deixar de termos expectativas por recebermos o toque sobrenatural do Deus Todo-Poderoso. Nós sempre devemos viver na perspectiva do agir de Deus. Nós vivemos uma santa expectativa de que o Senhor irá fazer, não importa a circunstância pela qual nós estamos submetidos, o Senhor cuida, o Senhor guarda, o Senhor protege, mas o Senhor também abençoa, o Senhor libera, o Senhor multiplica, o Senhor faz crescer. Sabe o que é louco? Nos 4 evangelhos nós temos relatados 35 milagres de Jesus, nós temos relatados 35 intervenções sobrenaturais na história dos homens por intermédio da pessoa de Cristo. Nós temos milagres de tudo quanto é tipo. Você pode se referir à cura, quando você se lembra de milagre. Pessoas foram curadas, pessoas que estavam enfermas, doentes. Você sabe que tem coisa que a pessoa só está sentindo uma dor, mas existem circunstâncias como aquela mulher que por 12 anos sofria de hemorragia. Você tem noção o impacto do agir sobrenatural de Deus na vida de uma pessoa que por 12 anos estava completamente escrava de uma situação como aquela, de um fluxo menstrual contínuo por mais de uma década? Você tem noção o impacto de encontrar com Jesus para aquela mulher? Aquele cego de nascença, que inclusive foi questionado depois de ter sido curado. Em outras palavras, no momento de maior celebração, as pessoas queriam discutir com ele doutrina. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos milagres de várias naturezas, mas o fato é que nós precisamos de entender que os milagres das Escrituras, os milagres operados por Jesus, são para nós também pedagógicos. Você sabe que nesses 35 milagres existem princípios espirituais contidos em cada um deles, que pode hoje servir como alimento para mim e para você. Mas além do que isso, eu acredito também que ao ouvirmos, ao estudarmos, ao lermos, ao vermos a respeito de milagres, meditarmos, isso deve produzir algo em nós. Saber que se o Senhor fez ontem, Ele é poderoso para fazer hoje também. Ele é poderoso. Amados, e hoje eu quero
abrir os seus olhos nesse texto tão poderoso. Você sabe, a multiplicação, ela faz parte do caráter de Deus. Talvez é um dos traços mais belos do caráter de Deus, é que Deus pode multiplicar. Engraçado porque existem pessoas que tomam posse disso, inclusive para suas respectivas vidas. Você sabe que eu gosto daquela expressão, quando Deus vira para Abraão, Deus fala para Abraão assim: Abraão, sê tu uma bênção. Sabe o que que significa? Que quando nós pensamos acerca de bênção e o cristão, nós não devemos simplesmente sermos cristãos que fazem da bênção o objetivo final das suas respectivas vidas, mas na realidade, a verdadeira identidade de um cristão é que ele mesmo se torna uma bênção ambulante. Deus não virou para Abraão e falou assim: Abraão, eu vou te dar muitas bênçãos. Deus virou para Abraão e falou assim: Abraão, você é a própria bênção. Sabe o que significa isso? Que aonde você chega, a minha bênção chega, porque você carrega, você é a personificação da bênção de Deus. Tem gente que tem revelação, e aí sabe o que acontece? Tudo que ele põe a mão dá certo. Eu conheço pessoas assim, que tudo que põe a mão multiplica. Agora tem uns abençoados, que parece que tudo que põe a mão seca. Que tipo de gente você quer ser? Você quer ser aquela pessoa que quando você entra em campo, o jogo muda? Então para isso, seus olhos precisam ser abertos nessa manhã. Amados, por mais que eu não vou ficar ressaltando apenas esse ponto, mas em um lugar comum eu preciso te lembrar que não existe multiplicação sem semeadura. O problema é que tem muita gente levantando a mão pedindo por multiplicação e não tem disposição para semear nada. Mas vamos entrar aqui nesse texto de maneira específica. É engraçado que no Evangelho de Mateus, a primeira multiplicação acontece inclusive um capítulo antes. Obviamente a primeira multiplicação é um texto que foi relatado por outros autores também. No Evangelho de João, por exemplo, nós temos mais no começo do livro, no capítulo 6, o Evangelho de João tem 21 capítulos. Aqui no Evangelho de Mateus, que nós temos 28 capítulos, a primeira multiplicação está aqui no capítulo 14, literalmente na metade da descrição da narrativa bíblica. Mas nós sabemos que existe uma diferença com relação a essas duas multiplicações, e é engraçado porque o que eu vou falar agora traz uma aplicação maior para mim e para você. A primeira multiplicação, alguns estudiosos concordam dizendo que foi uma multiplicação de pães e peixes para judeus, devido ao público que estava acompanhando Jesus naquele momento. Mas a segunda multiplicação, diferente da primeira, ela tem os gentios como objetivo. E o que é engraçado? Que literalmente, quando Jesus saiu do lugar onde ele realiza a primeira multiplicação de pães e peixes, ele começa a ir para algumas regiões, que nessas regiões tinham muito mais gentios. A prova é tanta que antes do segundo milagre de multiplicação, ele estava conversando com aquela mulher Ciro-fenícia, que era uma mulher gentia. O que nos mostra também o tanto que nós reconhecemos que a conversa que Jesus teve com a mulher Ciro-fenícia foi uma conversa onde Jesus estava querendo conversar sobre humildade e fé, e não que Jesus apenas estava querendo relatar que os gentios não seriam alvo da sua intervenção. A prova é tanta que a própria filha daquela mulher saiu curada. Mas a maneira com a qual Jesus abordou aquela conversa com a mulher cananeia foi para falar sobre humildade e fé. Agora, olha o tanto que Jesus é poderoso, porque para aquela mulher, ele havia mencionado que ela receberia apenas as migalhas, mas depois ele multiplica para milhares de gentios pães, para dizer que para nós gentios também existe provisão superabundante. Você está comigo no raciocínio bíblico? E inclusive, se nós avançarmos ainda mais em um paralelo, nós podemos perceber também uma outra diferença entre esses dois cenários de multiplicação. Que no primeiro cenário sobraram 12 cestos, mas no segundo cenário sobraram 7 cestos. Você sabe o que é que a maioria dos teólogos concordam? Que os 12 cestos que sobraram na primeira multiplicação, tendo em vista aquilo que eu já mencionei para você, que o público-alvo da primeira multiplicação foram os judeus, era exatamente o número de tribos da nação, para dizer que o Senhor Jesus tinha provisão para toda a nação.
onde cada cesto poderia apontar ou simbolizar para uma tribo, não que misticamente apontava na sua literalidade, mas isso é simbólico. E o interessante é que quando ele multiplica pães para os judeus, sobram 12 cestos, que apontam profeticamente para as 12 nações. Na segunda multiplicação, sobram 7 cestos. Sabe o que é interessante? Que a igreja teve os seus olhos abertos para o cuidado com gentios em Atos capítulo 6, que quando a igreja primitiva começa a destacar homens piedosos para se tornarem diáconos. Por que os diáconos foram levantados na igreja? Você lembra? Porque as viúvas helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição de cestas básicas. Então os apóstolos, eles levantam diáconos para dar alimento aos gentios. Sabe quantos diáconos foram levantados, simbolizando o número de pessoas que deveria alimentar os gentios? 7 diáconos, o mesmo número de cestos que sobraram na segunda multiplicação. E todos os 7 diáconos tinham nomes gregos, mostrando que, assim como toda a nação de Israel iria desfrutar de toda a provisão e suprimento da parte de Jesus, os gentios também se tornam alvos da intervenção sobrenatural divina. E obviamente, nós até reconhecemos que o Espírito Santo ainda testifica isso mais, se a gente sair de Atos 6 e entrar para Atos capítulo 10 e Atos capítulo 11, quando então Pedro tem aquela visão do lençol aberto nos 4 cantos da sala, aquele lençol branco, aonde de maneira muito clara, o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, incita Pedro a que ele deveria não mais considerar impuro aquilo que o próprio Deus estava testificando. Naquele momento, 2 acontecimentos se deram no mesmo instante, né? Que aquilo que antes era considerado impuro do ponto de vista de alimentação, o Senhor estava derrubando um dos pilares do judaísmo, que era a comida. E por causa disso, hoje eu e você podemos nesse feriado curtir uma costelinha de porco, né? Ao molho barbecue, aquela coisa toda. Mas ao mesmo tempo, nós sabemos que não se tratava apenas de um pilar do judaísmo estar caindo por terra, que era a questão da comida, mas que também Pedro deveria abrir os seus olhos em um processo de evangelização de gentios. E aí por isso que Pedro sai daquela visão, daquele êxtase, como na Almeida Revista Atualizada nós temos essa expressão, e vai pregar para um homem chamado Cornélio, ali na cidade de Cesareia Marítima. Pedro estava em uma cidade e vai para outra, de Jope, Cesareia Marítima para Jope. Família, mas avançando ainda mais, nós percebemos algo, que existem alguns princípios espirituais que se tornam muito claros e evidentes nesse texto. E se você está anotando essa palavra, eu quero te dar 6 palavras que sintetizam os princípios, na realidade 7 palavras, que sintetizam os princípios que nós podemos aprender com esse texto. Eu creio que o Senhor quer de fato purificar a nossa mentalidade, o Senhor quer trazer luz, para que de fato nós possamos desfrutar de tudo que Ele tem. Sabe que eu fico me pegando, às vezes imaginando, que talvez, pode ser que uma das coisas que mais entristece o coração de Deus, é quando Ele vê um filho não desfrutando daquilo que poderia por falta de entendimento. Se você é pai, naturalmente falando, talvez você pode concordar comigo. Existem coisas que estão à disposição, mas alguns filhos não vivem, não desfrutam, simplesmente por falta de revelação. Que hoje nós possamos ter os nossos olhos abertos. Você sabe por quê? Porque tem muita gente focando naquilo que falta. Tem muita gente focando naquilo que não tem. Quando na realidade, se você perceber, todo o raciocínio do Evangelho é o contrário. Qual que é a boa notícia do Evangelho? Falar o que já aconteceu, não o que está para acontecer. A boa notícia do Evangelho é quando você escuta a frase, está consumado, já está pago. Ou seja, o diabo
vai o tempo todo querer colocar o seu foco naquilo que te falta, naquilo que você não tem, quando na realidade, se você mergulha e medita no Evangelho, é o tempo todo o Senhor te afirmando aquilo que você já é, o que você já tem. O Evangelho não é que eu percebo o que me falta, mas o que eu já tenho. Amados, e a primeira palavra das 7, que eu acredito que sintetiza os princípios espirituais contidos nesse milagre em específico, nessa porção das Escrituras que nós estamos expondo nessa manhã, é o princípio da sensibilidade. E aqui, de maneira específica, essa sensibilidade, ela é divina. Ela não é uma sensibilidade humana, é uma sensibilidade divina. Esse é o primeiro princípio, o princípio da sensibilidade divina. Por quê? Porque se você vir comigo aqui no verso 32, o texto começa dizendo, Jesus chamou os seus discípulos e disse, eu tenho compaixão. Eu tenho compaixão. Jesus se compadece. Você sabe que todo milagre começa com a sensibilidade divina. Nós temos um Deus que se compadece do homem, até porque essa compaixão é fruto do amor. Nós somos alvos do amor de Deus. Nós, como alvos do amor de Deus, desfrutamos da intervenção de Deus, porque um dos atributos de Deus é a sensibilidade, é a compaixão. E essa compaixão que move o coração de Deus, faz com que eu e você possamos desfrutar do seu agir. Essa sensibilidade é poderosa. Sabe o que é interessante? Que se você literalmente percebeu o cenário, Jesus inicialmente ele tinha pegado os seus discípulos e eles estavam vindo de uma maratona, de uma jornada ministerial muito puxada. Talvez, naturalmente falando, seria um tempo de descanso. Inclusive, eles não apenas estavam cansados de uma longa jornada ministerial, como inclusive eles estavam de luto, porque João Batista tinha acabado de morrer. Dentro desse cenário de cansaço, dentro desse cenário de exaustão, dentro desse cenário de luto, mesmo assim, a compaixão que Jesus teve foi maior do que o seu estado do corpo, ou até mesmo estado da alma. Porque o cansaço pode apontar para o estado do corpo, e o luto pode apontar para o estado da alma, mas a compaixão aponta para o estado de espírito. Você sabe que o nosso estado de espírito, ele sempre precisa ser maior do que o nosso estado físico ou do que o nosso estado emocional. Mesmo em um tempo onde, naturalmente falando, ele poderia descansar. Olha, todas as vezes que Jesus viu um problema em sua volta, ele sempre declarou que aquele problema dizia respeito a ele. Jesus nunca se tornou passivo mediante a um contexto de demanda. E aí por isso que nós precisamos cada vez mais relembrarmos que de nada adianta a sua opinião, ou de nada adianta a conclusão que você tem sobre um cenário, se você não se coloca como alguém disponível a cooperar com a solução. Tem muita gente querendo dar opinião para aquilo que ele não deseja ser a solução. Se for para você não ser a solução, então fica calado. Porque o que move alguém a se tornar a solução é a compaixão. Sabe por quê? Porque a percepção correta de uma circunstância sem a ação necessária nada mais é do que carnalidade. Jesus nunca acha que a necessidade do outro é pequena. Amados, é como se Jesus, ele tem uma habilidade relacional e uma virtude espiritual, a empatia. Jesus, ele chora com os que choram, e ele se alegra com quem se regozija. Que nós possamos ser empáticos, que o Senhor possa aumentar a nossa empatia, a nossa capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Isso é empatia. Eu acredito que a empatia está presente no caráter de Cristo e deve estar presente no caráter
de todo cristão. Sabe o que é louco? Jesus está tendo compaixão. Mas por que ele está tendo compaixão? Porque existe uma necessidade humana. A compaixão de Jesus só está presente porque existe uma necessidade humana. E a boa notícia que eu e você podemos receber nessa manhã é que a necessidade é a matéria-prima para o milagre. Porque você sabe que tem muita gente que fala assim: eu quero viver milagre, eu quero viver milagre, eu quero viver milagre. Eu também quero, mas nós precisamos de lembrar que, em primeiro lugar, eu só vivo milagre se eu preciso de um. Tem hora que, dependendo qual for o assunto, é melhor você nem precisar. Entende isso? Então tem coisa que se eu for ser bem vulnerável com você, que eu prefiro nem precisar do milagre. Porque só vai desfrutar milagre quem precisa. E tem coisa que às vezes é melhor não precisar. É melhor já ter. Mas, por outro lado, se eu preciso, então eu posso ter fé que a minha necessidade é a matéria-prima para o milagre. Agora não, tem gente que pega a necessidade e faz da sua necessidade simplesmente o seu luto. A sua necessidade não pode ser matéria-prima para o seu luto, mas a sua necessidade tem que ser matéria-prima para a sua fé. Espera aqui, se eu preciso, sou eu que vou desfrutar. Aí por isso que você vai orar. Eu já vou falar aqui de oração só para conectar então o princípio 1 com o princípio 2. E aí tem gente, com muito amor e carinho, tem gente que não sabe por que ora. Quando às vezes está precisando. Estou falando de um cenário aqui de necessidade, que seja uma oração de petição, uma súplica por uma intervenção divina. Tem gente que acha que oração é para informar Deus o que ele não sabe, como se ele não fosse onisciente. Ou tem gente que acha que oração é para relembrar a Deus o que talvez ele se esqueceu. Pelo amor de Deus, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. A fulana casou, a Beltrana também, o Senhor se esqueceu de mim. Meu Deus, tem gente que acha que tem que orar para Deus se lembrar dela, meu Deus do céu. Oração não é para você relembrar a Deus o que ele se esqueceu. Tão pouco para você informar o que ele não sabe. Oração é para você abrir o seu coração. E você se esvaziar de toda a sua ansiedade. E deixar que Deus tome o controle da situação. Aí sim, nesse lugar, você vai receber o que você precisa. Nesse contexto, se a primeira palavra é sensibilidade, e você pode colocar na frente divina, sensibilidade divina, a segunda palavra é entrega. Entrega honesta. Você sabe que tem a entrega fake, né? Mas enquanto eu falo, você vai entender o que é fake e o que é honestidade. Nos versos 33 e 34, Jesus então, ele tinha perguntado para os discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderíamos conseguir pão suficiente para alimentar tanta gente? E aí Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Existe aqui a honestidade nesse relacionamento. Olha, você não vai desfrutar da intervenção divina se não existe honestidade no seu relacionamento com Deus. Jacó, ele só recebeu um novo nome porque ele reconheceu o seu antigo. Tem muita gente que quer esconder suas jacosices. Você não vai se tornar Israel de Deus. Você precisa de honestidade. Porque honestidade está ligado com você se expor, e que seja para Deus, em primeiro lugar. Você se expor: Senhor, sabe por que o Senhor tem que vir me transformar? Porque eu não presto, porque eu sou Jacó. Porque as minhas motivações estão erradas. Meu pastor falava que toda vez que o culto acabava, fazia uma fila de gente pedindo oração, mas ninguém nunca virou para ele e falou assim: pastor, eu quero que você ore comigo que eu sou preguiçoso. Quero que você ore comigo que eu tenho preguiça. Ninguém nunca fala isso. Você precisa reconhecer: sou preguiçoso, Deus. Eu não faço porque eu tenho preguiça. Talvez essa é a palavra de conhecimento, né? Estou brincando. Mas o que eu estou querendo te dizer é: amado, se entregue honestamente.
O que você tem na sua mão? Fala a verdade. Não precisa de fingir que você tem mais do que o que você tem, não. O relatório é necessário. Por que Jesus pergunta? Porque Ele quer um relatório. O relatório é necessário, sabe para quê? Para declarar falência humana. Você sabe que hoje nós tenhamos essa postura de declararmos a falência humana. O relatório é necessário para isso. Porque o relatório, ele mostra a realidade. É incrível como às vezes tem uns irmãozinhos que acham que eles têm a capacidade de enganar a Deus. Como se Deus não soubesse quem você é. Como se Ele não soubesse a verdade da sua vida. Decretar a falência e a impotência humana é humilhante. Glória a Deus por isso, mas é tudo que Deus precisa. A entrega honesta não é a entrega da qual eu me orgulho, mas é a entrega da qual eu me humilho. Tem gente que quer se vangloriar da entrega. A oferta boa não é que você toca trombeta, a oferta boa é que uma mão não sabe o que a outra deu. Essa que é a oferta boa. Em outras palavras, é o reconhecimento que tudo que eu tenho vem de Deus. Se Deus não multiplicar, eu nem vou ter o suficiente. Jesus pergunta, quantos pães vocês têm? A pergunta de Jesus é muito clara. Amado, você está aqui nessa manhã para mostrar para Deus as suas cartas, porque depois Ele vai te mostrar as dele. Você sabe, Jesus, Ele não precisa de nada para criar. Jesus, Ele é o Criador. Se nós relembrarmos o processo da criação da terra, o homem foi criado no 6º dia, e quando o homem nasceu, tudo já estava pronto. Então isso nos ensina um princípio espiritual, que Deus não precisa do homem para criar nada, Ele é autossuficiente, Ele pode criar todas as coisas. Mas assim como eu vejo na Escritura Sagrada que Deus não precisa do homem para criar nada, porque Ele tem poder para criar tudo sozinho, a partir da criação do homem, em toda a Bíblia, Deus não criou mais nada sem colocar o homem do seu lado. Porque Ele decidiu agir assim. Deus é tão gracioso que Ele nos, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, Ele nos permite nos tornarmos participantes daquilo que Ele mesmo está fazendo. Não porque Ele precisa, mas porque nos concede a oportunidade. Uma coisa é o que Ele precisa, outra coisa é o que Ele permite. Tudo era criado diretamente de Deus, mas a partir da criação do homem, Deus não criou diretamente mais nada. Porque Ele colocou o homem para ser o seu cooperador. Isso é muita graça. Deus, Ele hoje nos convida. É como se Deus está te convidando para você agora criar junto com Ele. E a boa notícia é que a força é dEle, a ideia é dEle, o recurso é dEle. Por isso que no final também a glória só pode ser dEle. E você sabe por que tem contexto que parece que Deus não faz? Porque tem homem querendo ficar com a glória. Deus nunca vai fazer quando o lugar dele na sua cabeça estiver comprometido. Amados, que nós não tenhamos receio de sermos fiéis, generosos. Não tenha vergonha de entregar para Deus o pouco que você tem. Mas em terceiro lugar, o terceiro princípio é o princípio do descanso. Muito interessante, verso 35, a Escritura diz que Ele ordenou à multidão que se sentasse no chão. Precisamos conversar sobre isso. Jesus pede para que todos se assentem. E aí, se nós fizermos uma imaginação, não é difícil raciocinar que, se tem um ambiente bagunça, é um ambiente de muita gente. Onde tem multidão, tem bagunça. Onde tem muita gente, não, vamos piorar a situação? Não é só o fato de ter muita gente, não é só o fato de ter uma multidão, era uma multidão com fome. Cara, você já viu como é que fica gente esfomeada? Muita gente, o trem já é peteco.
Agora, muita gente com fome. É um caos total. É um caos. Você sabe que a primeira coisa que Deus vem e fala: opa, nós vamos organizar esse negócio. Só de pedir para o povo sentar, o Senhor já está organizando o cenário. Mas isso também, na realidade, é muito mais do que uma organização meramente humana, mas é um princípio espiritual. Sabe por que tem áreas que você ainda não viu o agir de Deus? Porque você ainda está correndo de um lado para o outro. Você não está na posição do descanso. Quem não está na posição do descanso, não está na posição da dependência. E esse sentar aqui não é passividade, mas é obediência, é dependência. Porque geralmente, quando nós estamos em algum contexto de escassez, tudo que a gente não tem é paz. Mas por outro lado, nós precisamos de entender que existe uma diferença. Porque a paz do mundo é quando o relatório está bom. Lembra que Jesus pede o relatório? Jesus pede o relatório para nos ensinar que nós não somos como aqueles que são do mundo, que descansam porque o relatório está positivo. Nós descansamos porque nós sabemos com quem nós estamos e não apenas o que nós temos. Você precisa descansar por quem você tem. Você tem Ele. Um dia, eu estava com meu pai e a gente recebeu uma notícia muito ruim, de que em um certo contexto a gente ia ter que pagar um negócio. E era um negócio que meu pai estava me dando. E aí, ele olhou para mim e falou assim: meu filho, você não está preocupado não? Eu falei assim: não. Ele falou assim: mas você não tem? O negócio é seu. Eu falei assim: mas é você que está me dando. Ele falou assim: mas como que você não está preocupado se você não tem o que você precisa? Eu falei assim: eu não estou preocupado porque eu sei o pai que eu tenho. Aí na hora ele chega. Deixa eu te contar uma coisa, nós precisamos de entender o pai que nós temos. Se nós tivermos a revelação do pai que nós temos, nós vamos viver uma vida menos ansiosa e mais descansada. A paz do mundo é: o meu relatório está bom. A paz do crente é: o meu Deus é maior que o meu relatório. Descanse é a posição da vitória. Oh, amados, nós estamos no lugar mais seguro da terra. Mas em quarto lugar, quarto princípio. Primeiro princípio, sensibilidade. Segundo princípio, entrega. Terceiro princípio, descanso. Quarto princípio, gratidão. A escritura diz no verso 36, depois de pegar os 7 pães e os peixes e dar graças. Por mais que talvez isso é algo que você já sabe, mas hoje eu estou aqui para te relembrar que um coração grato tem um poder incalculável. Que o Senhor enche o nosso coração de gratidão nessa manhã. Será o que nós fazemos quando nós talvez recebemos algo que naturalmente falando é menor do que o que a gente precisa? Vem comigo nesse raciocínio. Você precisa de um negócio, aí você não tem nada. Você precisa e não tem. Aí você recebe, mas o que você recebe é menor do que o que você precisa, mas por outro lado já é mais do que o que você tinha. Você não tem nada, precisa de muito, mas recebe alguma coisa. O que você faz? Você reclama ou você agradece? O problema é que tem muita gente amaldiçoando a semente que Deus está dando. Trabalhei o mês inteiro para no final receber essa miséria. Parabéns, bonitão. Pegando o que Deus deu, porque o homem nada tem se do alto não lhe for dado, João 3:27. E amaldiçoando o que Deus te deu para ser bênção. Simplesmente porque você não confia no poder multiplicador da semente que Deus te deu. Você não tinha nada,
Você estava desempregado e está reclamando da pessoa que te deu a oportunidade de trabalhar. Lava a sua boca. Você estava desempregado. Claro que eu não estou falando, talvez não é você, mas você está entendendo que, tem muito princípio por detrás das nossas ações, das nossas reclamações. Onde você estava? Precisamos de ter um coração grato. Sabe o que é interessante? Que nas duas multiplicações, estava nas mãos de Jesus algo aparentemente menor do que aquilo que a multidão precisava. Mas nas duas multiplicações Jesus agradeceu. Sabe por quê? Nada que não foi antes agradecido não será depois multiplicado. Só é multiplicado aquilo que antes foi agradecido. Precisamos ser gratos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque quando você foca naquilo que te falta, você não vai ter gratidão para desfrutar daquilo que você tem. Sabe o que é que eu tenho hoje? Aquilo que Deus me deu. Sabe o que é que eu vou ter amanhã? Aquilo que Ele tem poder para multiplicar. Se nós nos levantarmos nessa ótica, você precisa de diferenciar o que você tem hoje e o que você vai ter amanhã. O que você tem hoje está ligado com aquilo que Ele já te deu, e o que você tem amanhã está ligado com aquilo que Ele tem poder para fazer. Eu não dou conta. Eu falei da criação aqui. Sabe o que eu estava me lembrando? Que todos os dias, no final do dia, todos os dias no processo criativo, o próprio Deus louvou aquilo que Ele mesmo tinha criado. Ele celebrou o que Ele estava fazendo. Por isso que no outro dia, coisas que antes não existiam passavam a existir, porque o que nós tínhamos na troca, o que nós tínhamos no processo de substituição da saída do dia que se passou e da vinda do novo dia, era um processo de exaltação, de louvor, de celebração e de gratidão. E viu Deus que o que Ele fizera era bom. O próprio Deus celebrava o que Ele mesmo fazia. E aí depois disso, as coisas eram aumentadas, multiplicadas. Quinto e antepenúltimo, cooperação. Cooperação. Como eu te falei anteriormente, nós temos a oportunidade, nós temos a graça de sermos envolvidos pelo próprio Deus naquilo que Ele mesmo está fazendo. O Senhor chama os discípulos para participar da brincadeira do milagre. Mas eu vou te contar uma coisa, e aqui eu quero hoje ser bênção na sua vida, para você ter luz sobre qual é o seu papel. Tem muita gente achando que o seu papel é insignificante. Eu sei que por um lado ele é, mas tem gente que quer assumir um papel que não lhe é devido. O que os discípulos fizeram? Eles fizeram o ordinário, eles fizeram o natural, eles fizeram aquilo que todo mundo pode fazer. Eu escrevi aqui alguns verbos. Eles relataram, eles contaram, eles entregaram, eles distribuíram e no final eles recolheram. Sabe o que significa? Eles fizeram o que qualquer um pode fazer. Qualquer um podia relatar o que estava acontecendo, qualquer um podia contar aquilo que já tinha, qualquer um podia entregar, qualquer um podia distribuir, no final qualquer um podia recolher. O ordinário pertence ao homem, sabe por quê? Porque o extraordinário pertence apenas a Deus. Mas tem gente que acha que o extraordinário está contigo, não está. Tem gente que acha que o segredo da igreja é ele. Olha que loucura. Teve uma vez que um camarada que andava comigo caiu no pecado. Só que ele era líder. E não era padrão que ele permanecesse na posição que ele estava, com o testemunho de vida que ele estava trilhando.
aconteceu uma tragédia. Graças a Deus depois ele se arrependeu, mas ele virou e falou assim: eu não sei o que vai ser desse povo, porque era eu que fazia tudo aqui. Te falar algo, Deus não precisa de você. Deus permite que você coopere com aquilo que Ele está fazendo. Quero te falar, você não é insubstituível. Para de achar que o que você faz é incrível, quando na realidade o que você faz qualquer um pode fazer. Na realidade, se você vazar, Deus vai levantar um melhor que você. Sabe por quê? Porque a parte do milagre é o extraordinário. O extraordinário só Deus pode fazer. O que nós fazemos, qualquer um pode fazer. Portanto, eu quero te falar uma coisa. Eu quero hoje te dar uma palavra de fé. Você está noivo e não tem dinheiro? Marca a data do casamento, sabe por quê? Porque marcar a data qualquer um pode fazer, mas enviar a provisão só Deus pode fazer. Por que Deus pediu para que eles se assentassem primeiro? Porque tem gente que acha que descansa depois que o problema está resolvido, quando Deus quer nos ensinar que primeiro nós descansamos e depois nós contemplamos o que Ele vai fazer. Sabe por que Deus quer que você senta? Porque Ele quer que você assiste de camarote o que Ele tem poder para fazer. Faz o que você pode. A data você dá conta? Então marca. O que você dá conta? Faz o que você dá conta. Porque depois você vai assistir o que Ele pode fazer. Na cabeça de muita gente, primeiro Deus multiplica o pão, mas a ordem de Deus é inversa. No verso 37, nós temos a penúltima palavra, o penúltimo princípio: que todos comeram até ficarem satisfeitos, e ajuntaram 7 cestos de pedaços que sobraram. Sabe qual que é o 7º princípio? Que tudo que Deus põe a mão, o resultado é abundância. O nosso Deus não é um Deus escasso, nosso Deus é um Deus abundante. Eu quero te falar uma coisa: você precisa hoje ter os seus olhos abertos para a superabundante bondade de Deus. Todos comeram à vontade. Tudo que começa com a provisão de Deus como semente, inevitavelmente desfrutará de um processo de explosão. Mas olha aqui, tem muita gente que confunde a coisa. Tem gente que julga que algo não é de Deus porque é pequeno. Porque quando as pessoas olham para uma coisa, nossa, Deus é tão abundante que esse negocinho pequenininho nem pode ser de Deus. Olha aqui para mim. Pare de achar que aquilo que é pequeno não é de Deus, porque na realidade, tudo que começa em Deus começa pequeno. Mas depois que já começou, a abundância chega, a multiplicação chega, a exponencialidade chega. Sabe por quê? Porque começou pequeno. Só monstro nasce grande, milagre nasce pequeno. Mas você precisa de olhos de fé para ver o pequeno começo de Deus. Que o Senhor hoje abra os nossos olhos. Você sabe que 7 pães nos apontava para um processo de escassez, mas no final se tornou um rodízio de pão com peixe. Pega quando você quiser. E o verso 39 nos mostra o último de todos os princípios. Sabe o que é interessante? Aqui fala que, tendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Eu quero te dizer que no final, todo milagre, ele é pedagógico. Porque toda vez que Deus te dá um milagre, toda vez que Deus faz um milagre, ou que Ele te dá um milagre, é porque Ele quer depois te levar para um novo destino. Mas é aqui
que nós temos, como Mateus bem disse, a separação de quem é salvo e de quem é discípulo. Porque quem é salvo apenas, quem é discípulo também é, mas quem é apenas um salvo, ele come, fica farto e vai embora. Mas quem é discípulo, recebe o que Deus fez e está pronto para a próxima missão. Será que você está disposto a ir para Magadã com Jesus? Será que você está disposto a encarar qual que é o próximo desafio? Ou será que depois de receber uma intervenção você para por aqui? Alguns vão embora para casa depois do milagre, mas outros vão para o novo desafio. Os milagres do presente servem apenas para nos preparar para o futuro. O pão que é partido é o pão que multiplica. Os cestos que sobraram nos ensinam uma coisa, olha aqui para mim, sabe por que os cestos sobraram? Só para te dizer que até quem não está aqui vai desfrutar do que Deus está fazendo aqui. Sabe por que os cestos sobraram? Para dizer que aquilo que Deus faz por sua causa não termina em você. Existem outras pessoas que serão alimentadas por intermédio da provisão que Deus deu para você. Quero que você fique em pé onde você está.